Deus com todos. Bom dia. Deus com todos. Já fiz os exercícios. Agora é a hora da esteira. Vocês estão bem? Ótima segunda a todos. Que Deus abençoe essa semana. O seu dia. Abra sua Bíblia. Se você puder, né? Salmo de número 23. Salmo de número 23. Lembrando que Salmos não tem capítulo, porque é um livro poético. Então, que seriam capítulos em outros livros, para Salmos são números, porque Salmo é um inário, né? O livro de Salmos é um inário. Vamos lá, Salmo de número 23. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me às águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça, por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Senhor, te peço que tu guarde a nós nesse momento, que seja um momento de exercício tanto no físico quanto mental, emocional, espiritual. Que possamos ter todas as áreas da nossa vida atingidas pela tua obra, pelo teu amor. Que possamos aprender. Que possamos crescer na graça, no conhecimento, para a glória do teu nome. Receba a glória para si, teu reino avança. Em nome de Jesus. Amém. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia e um dos mais distorcidos em pregações, principalmente em nossa denominação. Por dois motivos. Primeiro, a ausência de um conhecimento profundo sobre o texto, que também revela a ausência de um conhecimento geral sobre os atributos de Deus, porque não temos teologia sistemática, da SCB, por exemplo, e falta esse conhecimento acerca dos atributos de Deus, da suficiência de Deus, para que os textos bíblicos não sejam distorcidos. E segundo, um antropocentrismo, para facilitar para todo mundo, o homem ler o texto se colocando no centro do texto. Essa personalização bíblica, que acontece muito conosco pentecostais,
e aqui falando com o público majoritariamente CB, é um problema, porque quando eu me coloco no centro do texto, que é teocêntrico ou cristocêntrico, eu distorço o sentido original que o Espírito Santo inspirou o autor para escrever, ou inspirou o escritor para redigir. Então esses são dois ou três problemas muito recorrentes. E qual é o primeiro problema aqui? O primeiro problema é que geralmente, cansei de ver, o pregador fala, hoje a palavra é Salmo 23, a igreja já glória a Deus, que hoje é bênção. E esse salmo, ele é bênção sim, mas ele não é bênção por causa dos motivos ou dos pressupostos humanos. Ele não é bênção porque nada vai me faltar e eu vou triunfar sobre tudo, senão a palavra seria mentirosa aqui. Porque em todos os momentos da nossa vida alguma coisa nos falta. Mesmo que sua vida for, se você tiver todas as condições do mundo, a melhor saúde do mundo, um dia vai faltar o ar e você vai morrer. E aí a palavra já se tornou, nesse quesito, mentirosa. Então, primeiro ponto, ele não é bênção porque ele fala sobre mim. Ele é bênção porque ele realça o cuidado do pastor. Ele não é bênção porque a partir de agora, com esse salmo, eu tenho um amuleto e tudo vai acontecer da forma que eu desejar, tudo que eu colocar a mão vai dar certo de forma exponencial. A partir de agora, todos os meus negócios serão infinitamente lucrativos, minha família não terá problema, meus filhos não ficarão doentes, minha esposa não terá um dia ruim. Não é por isso que ele é bênção. Ele é bênção porque ele fala sobre a grandeza da suficiência do Senhor. Ele começa com: o Senhor é meu pastor, na minha tradução King James, nada me falta. Na tradução Almeida tradicional, nada me faltará. Talvez por causa disso muita gente ficou pensando sobre, interpretando sobre o que deixará de faltar no futuro. Mas a verdade é que, tanto no texto original quanto nessas traduções que são melhores, como King James, que eu gosto muito, o Senhor é meu pastor e o nada me falta não fala sobre mim, mas fala sobre Ele. Porque a partir do momento que Ele é o meu pastor, de nada eu devo sentir falta, pois Ele é em si suficiente para mim. Por isso Deus, na lei, Ele vai instruindo o povo ao sair do Egito: não há outro Deus, não há outro Deus, não adore outro Deus, não adore a esculturas, não adore a outras pseudo-divindades, não adore a imagens. Por quê? Porque a partir do momento que um outro ser, ideia, sentimento, pessoa, lugar, objeto, se torna rival de Deus na minha adoração, esse pastor deixou de ser suficiente. Então, o Senhor é meu pastor, nada me falta, significa que tudo o que eu preciso, tudo o que eu não sei ainda que eu preciso, tudo o que eu precisei, tudo o que eu preciso e necessito hoje, tudo o que eu necessitarei no amanhã, já estão providos, não apenas por Ele, mas nele. Isso é suficiência. Significa que as lágrimas que eu hei de chorar, para Ele já estão secas.
Acredito que a oração que eu farei daqui a 10 anos, se estiver em vida, se eu estiver vida, Ele já escutou hoje. Significa que o meu grito de ai, o meu pedido por um livramento, ou um pedido por socorro emocional, no momento de grande tribulação, tristeza de amanhã, para Ele já é realidade hoje, e Ele já proveu hoje no meu tempo o amanhã, de modo que não há nada que eu possa esperar, não há nada que eu possa desejar, não há nada que eu possa ter como falta que Ele não tenha como fazer. Nada me falta, porque nos dias tristes Ele é a alegria, nos dias alegres Ele é o sorriso, nos dias de chuva Ele é a semente, nos dias da falta Ele é a esperança. Nada me falta, porque quando minha mesa está rodeada, Ele é a comunhão. E quando eu estou sozinho, Ele é a única presença que me abraça. Nada me falta significa que tudo o que eu desejo, tudo o que eu não sei que deveria desejar, tudo que um dia eu precisarei desejar, tudo que eu ainda não compreendi, Ele é. E nada do que há fora dele eu preciso almejar. Porque se Ele é suficiente, Ele é maior do que uma porta de emprego, Ele é maior do que um carimbo num passaporte, Ele é maior do que um dinheiro na conta, Ele é maior do que a saúde do corpo, Ele é maior do que uma casa mais bonita, Ele é maior do que o carro mais luxuoso, Ele é maior do que os melhores restaurantes, Ele é maior do que os amigos mais influentes, Ele é maior do que 1 milhão de seguidores. Porque tudo que Ele é, tudo que Ele se apresenta para mim, tudo que Ele faz por mim, é infinitamente superior aos melhores favores. Por isso, tudo que Ele é, tudo que Ele se apresenta, é tudo que me basta. Por isso o apóstolo Paulo pediu, arranca de mim esse espinho, Senhor. E por 3 vezes o Senhor negou. E o Senhor lhe disse assim: a minha graça te basta. Porque se a graça me basta, apesar do espinho, ela opera em mim. E aí o espinho não se torna um motivo para eu debandar da sua presença. O espinho não se torna um motivo para eu abandonar o seu cuidado. O espinho não se torna um motivo para eu desacreditar do seu poder. Os espinhos que me acometem, as tribulações que vêm a mim, as guerras que eu travo, as lutas que eu luto, as batalhas que eu... Tá travando, gente? Tá travando? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Pessoal, tá me ouvindo?
continuar. As batalhas que eu batalho, as lutas que eu luto, as batalhas que eu batalho, os perigos que eu sofro, a falta de algo que às vezes me machuca, ou a falta de alguém que às vezes me machuca, que pode ser um espinho, a depressão, a ansiedade, a pobreza, o desemprego, a angústia de morte, o desejo de morrer. Tudo isso podem ser espinhos na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo está dialogando com o Salmo 23. Porque se a graça me basta, nada me falta. Se a graça me basta, de nada eu sinto falta. Se a graça me basta, o que é a graça? É o favor imerecido de Deus. É Deus me conceder favor quando eu mereço a condenação. É Deus me conceder o amor quando eu mereci a morte. É Deus me conceder a felicidade da sua presença quando eu merecia o desprezo, o abandono. E como um pastor, o salmista compreende que o pastor sabe muito mais do que as ovelhas. As ovelhas sabem o que elas sentem, mas o pastor, ele sabe sobre o que elas precisam. Nem sempre o que a ovelha deseja é o que lhe trará alegria. O pastor não está ali para garantir o bem-estar full time das ovelhas, mas sim para preservar a sua vida, para cuidar dela quando ela não perceber o perigo. Por isso ele diz que ele me faz deitar em verdes pastos e guia águas serenas, porque eles caminhavam durante o deserto e as ovelhas não conseguiam descansar. Elas não conseguem descansar no deserto. Elas precisam de grama. Elas precisam do contato com maior umidade para conseguir descansar. Então o pastor conduz as ovelhas para os pastos verdejantes, não por causa da estética, e sim por causa da necessidade. E ele guia elas às águas serenas, porque a ovelha não consegue beber água de correnteza. Você pode ter a fonte mais maravilhosa. Você pode ter a melhor assim, correnteza assim, da água límpida, cristalina. Se for correnteza, a ovelha não bebe. A ovelha morre de sede, mas não bebe de águas correntes. A ovelha não bebe água, o seu focinho não consegue suportar águas correntes, rápidas, águas turbulentas. Ovelha só consegue beber em águas tranquilas. Então o pastor, ele pega a ovelha e ele sabe que ela não vai beber daquela água, ela não vai beber daquele rio. Ele precisa levar ela onde a água é tranquila, porque senão ela vai morrer, porque senão ela vai perder hidratação e não vai conseguir caminhar novamente. E é isso que o pastor faz conosco. Ele me leva onde eu consigo descansar. E ele me dá da sua fonte, que são águas serenas. Assim como Jesus disse para a mulher no poço em Samaria: quem beber dessa água que eu dou, terá em si uma fonte que brotará daqui para sempre. Ele sabe aonde a gente pode beber. Ele sabe que as águas turbulentas
por mais bonitas, por mais que o som seja gostoso, por mais que pareça normal, não é para nós. Às vezes nós batemos cabeça porque nós queremos sair da presença do pastor para beber de qualquer fonte. De qual fonte nós estamos bebendo? De qual fonte nós estamos provando? O pastor está falando, é comigo, é serenamente, é águas tranquilas. Mas nós queremos a turbulência. Nós às vezes almejamos as fontes que jorram numa velocidade absurda. Mas quem bebe daquelas águas não são ovelhas. O pastor conhece o que nós precisamos. Por isso ele restaura a minha alma. Ele restaura porque às vezes a minha alma está destruída. E ele faz aqui um paralelismo do versículo 2 para o 3. Ele restaura a minha alma, ele me faz deitar em verde espaço. E o guiar-me às águas serenas corresponde ao me guiar no caminho da justiça. A tradução que diz assim, pelo amor do seu nome, por amor do seu nome. E aqui está escrito, por causa do seu nome. O motivo dele me guiar no caminho da justiça é o seu nome. Por quê? Porque o nome de Deus, o seu nome, está entranhavelmente conectado com o seu caráter. O seu nome reflete, externa, traduz o seu caráter. Ou seja, é uma questão de honra. É uma questão de honrar quem ele é. Ele restaura porque é isso que ele é. O seu nome lhes diz isso. Não é porque você é bonitinho. Não é porque você é filho de fulano. Não é porque você tem ou não tem. Mas é por causa do nome dele. O nome dele é o motivo pelo qual ele nos tira das águas turbulentas. É o motivo pelo qual ele nos tira do sol árido do deserto e nos leva a pastos verdejantes. Assim ele restaura a nossa alma, porque restaurar aqui tem um significado, uma conotação de descanso. Ele restaura e eu descanso. Eu descanso o quê? Eu descanso nele. Porque volta para o primeiro. Eu descanso nele, porque nada me falta. Eu tenho ele. Oh, glória. Sim, ele continua. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara, teu cajado me consola. Aqui o salmista faz um paralelismo também com o seu encontro com Golias no vale de Elá. Para ele conseguir chegar ao acampamento dos judeus, dos israelitas, ele precisava atravessar o vale de Elá, pois estavam os israelitas de um lado e do outro lado do vale os filisteus com Golias insultando Deus. Então quando ele passa debaixo do vale, ele olha para cima e ele vê a sombra de um gigante. Não só um. Segundo as 5 cidades filisteias, textos de crônica, se não me engano, Reis, até Samuel, fala de 5 gigantes, sendo 4 irmãos de Golias, cada um de uma das cidades filisteias. Então quando ele olha para cima, ele vê a sombra da morte, porque ele vê um homem muito mais forte do que ele, insultando o seu Deus. Mas ele não teme mal algum, porque ele compreende que para ter a sombra tem que ter um corpo.
Mas sobretudo, para ter uma sombra, precisa ter uma luz. E ele sabe que essa luz é o seu Deus. Ele não teme a morte. Ele não teme a sombra. Porque quem tem a luz não teme a sombra. Quem tem a luz não teme a sombra. Se você está temendo a sombra, se você está temendo a projeção da dor, se você está temendo a projeção do sofrimento, se você está temendo a projeção da falta, da angústia, é porque você não está se atentando para a luz que está contigo. As sombras estarão perto de nós nos vales que atravessaremos, mas o vale não é lugar de moradia. O vale é lugar de passagem. Por isso que ele fala, ainda que eu ande, eu vou atravessar o vale, pode ser a sombra da morte, mas eu não temo, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor usava uma ferramenta de madeira chamada cajado. Por exemplo, Moisés usou cajado. Tem alguns textos ele interagindo com essa ferramenta. Mas o pastor também tinha na ponta do cajado a vara, que era como se fosse uma argola, que não fechava 360 graus, não fechava completo. Então a tua vara e o teu cajado significa o quê? A vara serve porque quando a ovelha está totalmente fora da vereda, ou seja, do caminho, da trilha, o pastor vem com a vara, com amor, ele envolve o pescoço da ovelha na volta da argola da vara e o coloca na vereda. Se a ovelha está apenas um pouco titubeante, ele dá umas batidinhas com o cajado no seu costado ou na sua perna traseira, nas suas patas traseiras, quer dizer. Ou seja, a tua vara e o teu cajado me consola, significa que eles não vêm para me ferir. Muitos irmãos falam, não, a vara e o cajado, pensando que em bater. Mas aqui, o salmista não está falando numa relação de um poder. Ele não está falando sobre uma relação abusiva de um pastor que joga o cajado e aí a ovelha tem que entender pela dor que ela estava fora. Não. Quando o pastor pega a vara e coloca no pescoço da ovelha, ele está dizendo, ei, eu sei que se você continuar andando por onde você está andando, você vai cair, você vai morrer. Então, para não te perder, eu vou te puxar. Eu sei que você não está percebendo, mas eu percebo que você não consegue. Você vai cair na ribanceira. Você vai se perder do rebanho, então eu vou te puxar. Eu vou te indicar o caminho. Eu vou te trazer de volta para o caminho. Eu vou te trazer de volta para a nossa jornada. Você é importante. Eu não quero te perder. Eu não quero te perder. Você é importante para mim. Vem. Por isso que ele fala que ele consola. Por isso que ele fala que ela consola e não o abate. Porque um convite para retornar ao caminho é um consolo para quem está se perdendo das veredas. Às vezes o pastor está cuidando da gente e a gente não quer aceitar. Porque nós achamos que está tudo bem, mas o pastor está vendo o que nós não estamos vendo. E como ele está vendo o que nós não estamos vendo, ele diz, ei,
Eu vou te consolar. Com a vara que eu puxo, é com ela que eu te coloco na linha. Para você continuar a jornada comigo. Porque se a ovelha se perde da jornada, ela vai caminhar sozinha. Sem a direção, sem o cuidado, sem a proteção do pastor. Mas se ela vem, e se o pastor obtém êxito em chamá-la com a vara e com o cajado, ela anda na proteção, na comunhão do rebanho. Olha que lindo, olha que lindo. E na comunhão do rebanho ela é cuidada. Se ela se ferir no caminho, o pastor vem, joga azeite sobre a sua pata, espanta os bichos, cuida da sua lã, faz um carinho quando ela está triste, dá comida quando ela tem fome. Ele está falando que o salmista está dizendo aqui que quando eu olhei para desviar-me, quando eu desejei caminhar por conta própria, o pastor com amor me conduziu para a sua jornada, para eu andar com ele, para eu caminhar com ele, ó glória. Para onde ele estiver, eu esteja com ele, para ele me proteger, para ele me dar um amor que eu não encontro fora, para ele me alimentar, para ele me fazer descansar. Ele me consola. Por quê? Volta para o primeiro verso. Ele me consola porque nada me falta. Ah, Senhor. Como nada me falta, não me falta consolo, não me falta cuidado, não me falta afeto. Às vezes eu procuro na aprovação do homem, às vezes eu procuro nos likes, às vezes eu procuro na gratidão de alguém tão pecador quanto eu, o que só o meu pastor pode me dar. Tu preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Eu como na presença dos meus inimigos. Há teólogos que interpretam esse texto quando Samuel foi ungí-lo rei e ninguém se sentou na mesa enquanto ele não comesse. Havia sim uma relação de rivalidade com seus irmãos, uma relação de submissão, de poder, mas a grande questão é que todo mundo se assentou à mesa. E todos sabiam que o motivo daquela mesa era a unção. Significa que eu não vou comer e meu inimigo ficará sem comer. E meu inimigo aqui não necessariamente sejam pessoas que queiram me ver morto, mas pessoas que de alguma forma vivem de forma contrária com o que eu prego. Vai ter vezes que eu vou sentar com eles na mesa e o motivo será a unção do meu pastor. Será a glória do meu pastor. E o motivo será a restauração do meu pastor, para que eles se tornem amigos de Deus. Tu unges minha cabeça. Há uma certa espécie de moscas que adentram no focinho e na orelha das ovelhas, que as fazem enlouquecer ao ponto de bater a cabeça na pedra, e muitas morrem tentando tirar esses mosquitos. Então o pastor vinha com um pouco de azeite, óleo, e unge a cabeça, porque na hora que unge, o mosquito vai embora e a ovelha tem aquela sensação de alívio. Deixa o azeite
Deixa a palavra, essa palavra viva, ser derramada na tua cabeça. Você pode estar agora batendo suas cabeças, vocês podem estar batendo suas cabeças nas pedras, por não conseguir resolver, por não conseguir reconhecer, ou por não ter reconhecimento. Moscas caminhando na vossa cabeça, fazendo vocês pensarem que Deus não vos ama, fazendo vocês pensarem que tudo é uma mentira, que tudo isso que vocês acreditaram é uma grande farsa. Mas o pastor hoje, mais uma vez, através dessa live, tem um pouco de óleo para ungir tua cabeça. Sabe por quê? Porque nada te falta. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de Deus é o amor empregado para o rebelde. A misericórdia é o amor empregado ao miserável. Ele está aqui reconhecendo: eu sou rebelde, eu sou miserável, mas a bondade e a misericórdia me seguem. A bondade eu posso trocar até por graça. Ou seja, a graça me dá o que eu não mereço, e a misericórdia me faz não receber o que eu mereço. Então, por graça, eu recebo o amor de Deus que eu não mereço. E a misericórdia me faz não ser condenado pelos crimes que eu mereço. Eles me seguem. Você pode trocar por me persegue. Aonde eu vou, a misericórdia e a bondade, a graça, onde eu vou, Ele me segue na espreita. Ele me acompanha mesmo quando eu grito: não te quero mais aqui. Quando eu coloco ídolos no meu coração. Quando eu desejo os desejos do mundo. Quando eu quero fugir da tua presença. Quando eu quero fugir do teu amor. Ele me segue no deserto. Ele me segue na colina. Ele me segue na solidão. Ele me persegue ferozmente, indicando o caminho. Ei, Ele está te indicando o caminho, porque nada te falta. Ah, Senhor, a suficiência dele é tão maravilhosa, que mesmo quando eu grito: não te quero mais, Ele ainda continua nos abraçando, nos pegando no colo, enviando lives como essa, pregações na internet, pessoas da nossa casa, só para nos dizer: a história não acabou. Por quê? Pelo amor, por causa do meu nome. Meu nome é Salvador, e não é à toa. Meu nome é Salvador. Porque a minha tarefa é transformar inimigos e filhos do diabo em amigos e filhos de Deus. E eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Eu habitarei com o Senhor. No templo era onde eles o adoravam. No templo era onde eles eram perdoados. Na casa do Senhor era onde eles cantavam. Na casa do Senhor era onde eles relembravam o que Deus havia feito, tirando eles do Egito, dando eles a terra. Era um templo em que eles se encontravam para glorificar a Deus. E Ele quer morar para sempre, porque Ele não quer nunca mais se sentir sem perdão. Ele quer continuar sentindo esse cuidado, esse amor, esse carinho. Por isso que na casa do Senhor Ele quer estar para sempre.
Mas agora o Senhor nos fez a sua casa. E agora Ele está em nós e nós estamos nele. Para compreendermos que se nada nos falta, tudo que o mundo promete e que o nosso pastor não promete, nós não precisamos, nós não temos que desejar. Que você possa compreender a grandeza deste salmo, a inspiração, que você possa entender que se o pastor está te convidando para as veredas, é porque ele quer que você caminhe com ele. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está aqui comigo? Fala amém aqui. Cadê vocês? Amém, meu povo? Oh, glória. Eu sinto a presença do pastor entre nós. Se você puder, depois tire um print, posta, me marca. Para a glória de Jesus. Vou deixar salva essa live. Em seguida subo para o YouTube, tá bom? Um beijo no coração. Vamos orar? Pai amado, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque o Senhor nunca tem faltado. O nosso olhar muitas das vezes se desvia de ti, mas hoje a tua vara, o teu cajado nos consolou mais uma vez. Obrigado pela presença de todos os irmãos aqui hoje. Que o Senhor continue nos usando e falando aos nossos corações. Que possamos continuar, Senhor, te sentindo, te recebendo, vivendo contigo. Que possamos compreender que o seu cuidado é o maior amor. É a maior declaração de amor que o mundo um dia verá. Guarda a nossa semana, nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Então, vou postar um pouquinho aqui e depois subo pro YouTube, tá bom? Um beijo no coração. Até mais. Paz, Deus.